está na hora. Iríamos fazer, ou dar início à conversa número 3 deste ciclo ligado à exposição Ideias de Intimidade com curadoria da Bárbara. E obviamente queria desde logo agradecer à Galeria uma vez mais a disponibilidade para organizar estas conversas com o Departamento de Arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa, e aproveito para agradecer a presença do seu diretor, que está hoje aqui connosco. Queria também, obviamente, agradecer aos nossos participantes, às pessoas que participam hoje, o Zé Adrião e o Paulo Borralho, que vem pelo Zé Adrião Arquitetos e o outro pela Rui Rua. Queria agradecer a vossa presença, de todos, e o modelo que vamos seguir é idêntico aos anteriores, ou seja, cada uma das pessoas fará uma apresentação e depois conversaremos um pouco sobre as apresentações ou sobre qualquer outra coisa e, obviamente, também todos aqui na sala terão a oportunidade de questionar, de interrogar as pessoas presentes. E assim passaria a palavra ao Paulo Borralho, agradecendo uma vez mais a vossa presença. Muito boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença. Por me virarem este bocadinho para nos ouvir. Quando recebi o convite, quando nós recebemos o convite da Bárbara para integrar esta exposição, ficámos um bocadinho atordoados sem saber bem sobre o que é que havíamos de falar. O nosso ateliê é um ateliê que trabalha com algum pragmatismo e achámos logo desde o início que esta ideia da exposição nos podia levar para caminhos nos quais nós não nos sentimos muito seguros. Falar de intimidade é sempre também intimidante, digamos assim. Os nossos projetos tendem a ser uma resposta o mais clara e evidente possível àquilo que são os desejos dos nossos clientes. E evidentemente que tentamos traduzir aquilo que são as vontades deles num discurso arquitetónico, e esse discurso arquitetónico tem a ver também com a nossa própria experiência pessoal e a nossa forma de estar na arquitetura, que também, penso que não é por acaso que estamos aqui nós, a Ateliê Rui e o Ateliê do José Adrião, também porque existe uma afinidade grande entre os nossos ateliês, porque desde logo membros do Ateliê Rui integraram o Ateliê do José Adrião durante alguns anos e, portanto, há de certa maneira um discurso que se construiu de uma forma partilhada. O projeto que eu aqui vos trago hoje é um projeto que nos foi encomendado por um cliente, por um casal, por uma família, digamos assim, de holandeses, que decidiram vir viver para Portugal e em Portugal descobriram não só benefícios fiscais consideráveis, como bom tempo, a possibilidade de fazer kitesurf. O nosso cliente é adepto do kitesurf e, portanto, escolheram o Meco, a zona do Meco, para se instalarem e para mudarem a sua vida e usarem uma boa reforma. Eu trago esta imagem é uma imagem que eu não consegui descobrir quem é o autor, uma imagem que eu tirei na internet, mas que ilustra de alguma forma aquilo que eu próprio conheci enquanto vivi e trabalhei na Holanda durante 3 anos e meio. Esta é uma fotografia de um ambiente doméstico holandês, enfim, pós-guerra, penso eu, por aquilo que nos dá a entender, mas está aqui porque, no fundo, ele traduz aquilo que eu senti e tive a oportunidade de experienciar na Holanda, que é a relação que existe entre as pessoas e a sua intimidade com a rua, com a sociedade, as pessoas não têm medo de se expor. E, portanto,
é muito frequente encontrar, ou passar-se pelas ruas de Amsterdão, ou de Haia, e as pessoas se espreitarem para dentro das casas e as pessoas vivem muito bem com essa realidade. Sim. No entanto, estes nossos clientes, sendo holandeses, vinham com algumas ideias de como queriam viver a sua casa, mas vieram até nós por causa de um outro projeto, que é a Pensão Agrícola, que é um projeto que nós fizemos em Tavira, no Algarve, e que eu vou aqui passar brevemente. Eu não quero mostrar este projeto em extensão, simplesmente quero-vos mostrar que era isto que os nossos clientes traziam na cabeça quando falaram connosco inicialmente. Isto é a planta da Pensão Agrícola. Isto trata-se de um turismo no Algarve, na zona de Tavira, que faz uso de uma pré-existência, e dentro dessa pré-existência nós instalámos uma série de espaços comuns. É uma pequena unidade hoteleira. Portanto, nessa pré-existência instalámos alguns dos espaços comuns, espaços de convívio, mais um quarto, e depois existem mais outros quartos que estão dispostos à volta deste edifício principal, que é a pré-existência, e que fazem uso das implantações de antigos anexos agrícolas que existiam nesta propriedade. Sim. Isto é a tal pré-existência. Sim. E isto foi aquilo que se transformou este projeto. Sim. Eu trago-vos estas imagens porque, no fundo, elas também refletem um pouco aquilo que é a nossa ideia de intimidade. E apesar de que, quando nós ouvimos os nossos clientes, apesar de nós termos sentido que havia uma incongruência ou uma incompatibilidade entre aquilo que eles nos mostraram como referencial e aquilo que eles nos pediam enquanto clientes, na sua maneira de viver, na sua maneira de habitar, eu achei que fazia sentido mostrar estas imagens, porque elas também refletem sobre a intimidade. E é possível criar diferentes ambientes ou diferentes formas de intimidade em contextos diferentes e com programas também eles diferentes. Sim. Isto são as imagens dos espaços exteriores, nos espaços intersticiais entre o edifício principal, reabilitado, e as novas construções, e a ideia destes muros que, no fundo, abrem perspectivas ou encerram perspectivas, criam núcleos, propiciam estadia, propiciam conversas, propiciam informalidade também. Sim. Este é o espaço interior. Sim. Sim. Aqui já estamos num dos quartos, seguinte. Não é este que vou mostrar. Seguinte. Por acaso não tenho aqui nenhuma imagem dos bangalôs, que são as construções novas. Estes espaços exteriores são para nós quase tão importantes como os espaços interiores. E neste projeto eles são, de facto, uma extensão daquilo que é a intimidade do quarto. Sim. E isto traz-nos ao projeto que eu aqui vos quero mostrar, que é a Casa do Meco, que é o projeto que está aqui exposto. E, portanto, olhando para trás para estas imagens e para aquilo que nos foi pedido pelos nossos clientes, nós achamos que não fazia sentido replicar este modelo, até porque não havia, neste contexto desta Casa do Meco, uma pré-existência que, no fundo, validasse um raciocínio semelhante. Sim. Antes, pelo contrário, o que havia era um contexto de pinhal, muito bonito. Esse pinhal era de facto muito exuberante,
mas é um pinhal ou é uma zona arborizada sem referências. Ou seja, quando se entra dentro deste terreno, não há uma direção específica para a qual olhar, não há quer dizer, uma pessoa entra e gira e é tudo igual, não é? É tudo pinheiros. Há uns mais bonitos que outros, mas enfim, a paisagem é semelhante em todos os quadrantes. O que os nossos clientes nos pediram foi, em termos de programa, foi uma casa que tivesse 4 quartos, sem qualquer hierarquização. Sendo que um deles seria para eles próprios e os outros 3 seriam para visitas. E estas visitas seriam os filhos de cada um dos membros deste casal. Portanto, é um casal que se juntou já em segundas, depois de terem sido casados, terem tido outras relações e terem tido filhos dessas outras relações e, portanto, queriam que um quarto fosse para eles, mas os outros fossem todos iguais aos deles para receber os filhos e as respectivas famílias dos filhos. Estamos a falar de pessoas, este casal tem à volta de 55 anos. Depois, aquilo que nos transmitiram foi que queriam um contacto muito próximo e franco com o exterior. E queriam, eles puseram isto de uma forma bastante... Eu tive a vontade de lhes dizer, atenção, também há inverno em Portugal, não é? Mas eles disseram que não queriam estar num espaço encerrado, quanto mais aberto fosse melhor, quase que se pudessem viver no exterior, viviam. E depois, dentro dos próprios quartos, aquilo que eles nos transmitiram foi que não queriam qualquer tipo de barreiras. Ou seja, não queriam que houvesse uma distinção clara entre aquilo que é a casa de banho, a zona de dormir, a zona de vestir. Não queriam que houvesse nenhum tipo de barreiras. E por outro lado, a própria casa não poderia ter corredores. Era uma das condicionantes também que eles falavam. Isto porque eles tinham uma casa, viviam numa casa em Itália, apesar de serem holandeses, já viviam em Itália há uns 5 anos, talvez, e essa casa tinha imensos corredores e tinha imensas portas, e eles não queriam portas, queriam o mínimo de portas possível na casa. E isto foi a nossa resposta. E esta nossa resposta é uma resposta que tentou ser uma resposta muito acutilante a um programa que era, apesar de tudo, um programa relativamente convencional, mas que tinha características ou tinha, enfim, como é que eu vou explicar, dados que eram muito particulares dentro deste programa, que é um programa que toda a gente conhece e sobre o qual nós já tínhamos trabalhado também e, portanto, estávamos relativamente à vontade com isso. Aquilo que nós propusemos, basicamente, foi construir um telheiro, construir uma pala que se abrisse à paisagem em todas as suas direções, em todas as direções possíveis, e essa pala deveria ser apoiada nos 4 cantos. Cada um destes 4 cantos, e a forma é quadrada precisamente porque teríamos 4 quartos. Cada um dos 4 cantos seria um dos quartos. E, portanto, a partir de uma geometria muito racional, muito quase formalista, aquilo que resultou foi nesta ideia de ter uma grande cobertura apoiada em 4 patas. Cada uma das patas é um espaço de intimidade. O espaço deixado neste vazio é um espaço de confluência das pessoas, de convívio, etc. Cada um destes apoios, os 4 cantos do quadrado, tem o seu próprio espaço privado. Sim. Aquilo que está aqui nesta exposição, e agora vou passar os slides, vou pedir para passar os slides com alguma rapidez, depois podemos voltar atrás, espero não começar.
aquilo que está aqui nesta exposição é esta sequência de imagens que eu vou mostrar aqui. E esta sequência de imagens... Desculpa, podes andar só uma imagem cada vez. Esta sequência de imagens é feita... no fundo, é um percurso diagonal por esta casa. Vamos levantar só para poder ver. A entrada é esta. E quando se entra pela casa, chega-se ao espaço da sala, que é o espaço comum, são os espaços convívio. E depois, a partir deste ponto, entra-se para os diferentes quartos, os 4 quartos. Existe aqui um núcleo construído, que enfim, tem zonas técnicas. Idealmente não deveriam existir para nós, arquitetos, mas ele tem que existir. E, portanto, enfim, acaba também por enquadrar a entrada, portanto, acaba por resultar mal. Mas conceptualmente ele não estava cá no conceito inicial do projeto. Voltando ao que eu estava a dizer, portanto, aquilo que nós trazemos aqui a esta exposição é um percurso diagonal. E porquê diagonal? Porque esta geometria é uma geometria que se gerou quase de forma muito racional, muito pouco intuitiva, mas que de alguma forma reflete todos os estádios de intimidade que esta casa propõe. Ou seja, se nós fizermos um percurso diagonal pela casa, e essas diagonais são fortíssimas lá, o que é que nós temos? Temos um espaço privado exterior, temos o espaço de maior intimidade, que é o espaço da habitação, o espaço de dormir, o espaço de vestir, o espaço da privacidade. Depois uma zona de tampão, que é uma espécie de hall que medeia o espaço comum com o espaço dos quartos, e depois o espaço abre-se em todas as direções para a paisagem e depois volta a encerrar-se, e o percurso é o mesmo, mas feito de forma inversa. Portanto, eu ia-vos pedir que passasses, enfim, 3 segundos cada slide, só para se perceber. Sim. Mostro-vos só mais algumas imagens da casa e daquilo que são, no fundo, alguns dos seus detalhes ou pormenores, e mais do que dos espaços, dos ambientes que nós tentamos que a casa transmitisse. Sim? Materiais muito naturais, né? Muito genuínos e autênticos, a madeira, o betão à vista. Sim? A relação entre o interior e o exterior e a própria gradação que existe, seja em termos cromáticos, seja em termos de luminosidade entre o interior e o exterior. Sim? Portanto, estes pátios que se abrem para a sala são semi-cobertos. Assim, portanto, nunca há um choque, nunca há uma fronteira rígida entre o espaço interior da casa e a rua. Não é? Existe sempre um espaço que medeia essa transição e que transforma numa experiência. Aquilo que nós queríamos era que, não dissolvendo essa barreira, quando se está dentro da casa, possa sentir que se está fora também. Seguinte. Este é um desses pátios da passada, com uma lareira exterior. O próprio ambiente nestes espaços exteriores, ou semi-exteriores, vamos chamar assim, é um ambiente que se quer doméstico. Sim? E não deixa de ser uma casa como outra qualquer, com um fogão e um exaustor. Sim. Bom, e é tudo. Muito obrigado.
Passaria então a palavra ao José Adriano para a sua apresentação. A sua conversa. Não dá para ser. As imagens não podem ser maiores, não? Não, ficam sempre as mesmas. Está bem. Muito bem. Muito obrigado pelo convite para estarmos aqui. Foi um prazer, eu estar aqui com o Paulo Carralho das Rua, que temos imensa cumplicidade em termos de ateliê. Obrigado, João, obrigado à Lara, obrigado. Quando a primeira vez foram lá ao ateliê, aquela conversa que nós tivemos, quando comecei a pensar em ideias de intimidade, não pareceu que o nosso caminho fosse tanto uma ideia de intimidade relacionada com o sublime, ou uma ideia de intimidade relacionada com o misticismo ou a introspecção. A ideia era mais de intimidade relacional. Como é que se pode estabelecer, ou que ferramentas é que a arquitetura usa para catapultar ou para acionar relações entre pessoas. Eu acho que nós, como forma de trabalhar, temos um DNA em que gostamos de trabalhar com estas questões. E então, eu normalmente estou acostumado a passar, mas desta vez vou fazer assim um sinal. O nosso ateliê é um ateliê de rua. Logo desde o início que a José Adriano Arquitetos procurou trabalhar tendo uma abertura diretamente para a rua. Aliás, isso aconteceu depois também convosco. E esta rua, esta era uma antiga serralharia e nós, quando fizemos obras, decidimos ao fazer esta grande montra e trabalhar em contacto muito próximo com o exterior. Por isso, do ateliê, as pessoas quando passam na rua podem ver o que é que está a passar lá dentro, velado, através de cortinas, mas nós também expomos e também fazemos coisas aqui para esta espécie de montra, onde pomos hoje as maquetes que estamos a desenvolver, ou os desenhos, ou etc. Pronto, como já disse, está velado por esta cortina, permite algum contacto, mas e nós no verão temos as janelas abertas e portanto esta cortina torna-se assim um pouco esvoaçante. E tem uma grande profundidade do ateliê, mas lá ao fundo está sempre presente a rua. Rua que agora, por acaso, estamos a trabalhar aqui também num ateliê à frente, num espaço à frente, e por isso nós estamos sempre constantemente a atravessar a rua de um lado para o outro, e portanto a rua faz parte do ateliê. E eu acho que esta ideia de trabalhar com a comunidade e com as pessoas que passam parece-nos bastante importante. E acho que tem bastante a ver com a nossa maneira de trabalhar. Há projetos de arquitetura que realmente foram importantes para a minha formação e que foram determinantes nesta maneira de pensar. Há um projeto que eu acho extraordinário, que é a Sesc Pompeia, da Lina Bobardi, que não é um projeto. Eu já conheci o projeto em 2006, quando fomos visitar e fomos ao Brasil e visitámos uma série de obras obras de arquitetura fantásticas. Mas eu já conhecia este projeto, mas nunca o tinha entendido muito bem e só o entendi quando fui lá. É um projeto que tem é uma recuperação de uns armazéns, é o Sesc Pompeia, por isso o Sesc são as estruturas de apoio público, de atividades públicas, bibliotecas, ginásios, piscinas, etc. E foi a reabilitação de uns armazéns e simultaneamente a construção de novos edificados. Este aqui é um sítio onde há pavilhões na horizontal, por isso não tem circulação, e este aqui é o corpo das circulações. Mas uma coisa que é muito interessante é a maneira como a Lina Bobardi abordou este trabalho. Neste sítio existe uma coisa que se chama a praia, que é este grande deck de madeira, e que
onde as pessoas se deitam e se despem e estão ali a apanhar sol, no meio de outras pessoas que vão para a biblioteca, no meio de outras pessoas que vão para o ginásio. Isto cria uma certa liberdade e uso do espaço que nos parece muito importante. As pessoas, quando querem tomar banho, têm os duches, e depois existem uma série de mecanismos ou de coisas muito interessantes que refletem exatamente esta maneira de trabalhar da Lina Bobardi, que é, por exemplo, neste auditório, haver, além de cadeiras individuais, haver cadeiras duplas, isto é, vai um casal de namorados ou vai um pai e um filho e podem estar juntos e aproximados, por isso há muito esta ideia de intimidade e de partilha de coisas. Bem, os acabamentos são acabamentos muito básicos, como vocês veem estes graus, isto é betão, os graus não têm sequer cantoneiras, é tudo muito básico, o que permite ou confere uma certa informalidade ao espaço. Mesmo estes vãos, não é, que são buracos abertos na fachada e depois com estas portadas que meio gelosias que correm de uma forma muito manual, empurrando. Este é o Luís Valente de Lisboa. Ou esta maneira de fechar espaços de trabalho em que existem estes tijolos de cimento ou de betão e depois aqui o material ligante baba e pronto, claro que isto tem evidentes influências da arte povera, mas torna esta aproximação e esta maneira de projetar muito tátil. E realmente este edifício é um sucesso a nível de utilização, está cheio de gente a ler os jornais, a ler, ler livros, é muito utilizado. Outro edifício que claramente nos influenciou e que eu gosto imenso e que vi exatamente na mesma altura é a Marquise do Parque Ibirapuera do Oscar Niemeyer de 1954, não é? Em que é um pavimento, uma cobertura, pilares, acabamentos totalmente básicos, que pode ser usado de dia, de noite, a qualquer hora, para ir múltiplas atividades. Isto é um trabalho que nós gostamos muito de mostrar na escola aos nossos alunos também, é um trabalho que nós gostamos muito de tomar como referência quando desenvolvemos, quando estamos a fazer projetos, e neste espaço, como vocês veem, as pessoas sentam-se para ler. Este é o Luís Valente e o Rui Mendes, que devia estar cá, mas não está, porque já pode vir. Mas pronto, a pessoa chega e apetece encostar, apetece sentar, apetece usar o espaço desta maneira muito informal. Corrida, começa a chover, as pessoas ficam resguardadas a ver a chuva a cair. Esta cobertura tem 600 metros de comprimento. Tudo isto é uma zona de captação de água e por isso quando chove a água fica e depois, durante muito tempo, durante minutos, horas, a água fica a escorrer lentamente através destas gárgulas para as zonas ajardinadas e as pessoas estão lá embaixo a ouvir o barulho da água a correr, etc. E pronto, é muito utilizada a qualquer hora do dia ou da noite. Há nesta casa também uma viagem que nós fizemos em conjunto ao Exarchitects e visitámos Los Angeles. Esta casa que vou mostrar, mas que não começa exatamente pela casa dos Eames, começa por outra, do Pierre Koenig, de 1960, em que há aqui uma casa que é um case study, tal como a dos Eames, mas há aqui uma maneira de estar relativamente formal, não é? Pessoas muito direitas, muito estáticas, ali, não é uma casa diferente da dos Eames. Nós vamos ver agora a casa dos Eames, que é a casa onde eles viveram, que é uma casa que foi feita exatamente com os mesmos materiais leves, com a mesma maneira de pensar a arquitetura naquela altura, como uma case study house. É anterior, é de 1949, mas onde existem claramente
tapetes, livros, existem estes pés direitos bastante altos, por isso esta zona de estar com o pé direito muito alto. Mas depois, isto já é uma fotografia tirada por mim, porque eu realmente fiquei encantado com a casa, o conforto que aquilo tinha, a amabilidade que a casa tinha, apesar de ser uma casa de 1949 e de ter esta estrutura metálica relativamente frágil como envolve. Os tapetes no chão, uma pedra a servir de base diretamente em cima do tapete para pôr jarras. Há aqui uma amabilidade que claramente nos interessa quando nós fazemos arquitetura. A casa aninha-se, não se expõe, mas aninha-se entre um renco de eucaliptos que já lá estavam, por isso ela protege, mesmo a nível do sol. E estes eucaliptos servem também para pendurar balouços e há esta maneira lúdica também de entender a arquitetura que também nos interessa. E há aqui um certo acaso, a casa foi deixada, o casal morreu, pronto, a Rainha e os Charlesinhos morreram, creio que em 1968 e 1988, por isso a casa neste momento está aberta, mas eles deixaram exatamente a casa como eles a viviam e presume-se que haja aqui um descuido, uma aleatoriedade quase propositada, uma naturalidade que eu gostei muito de ver nesta casa. A Casa Mariama também tem questões que nos interessam, como, por exemplo, é uma casa em Tóquio, do Nishizawa, tem estes espaços abertos com os grandes vidros, por isso a relação entre interior e exterior é muito forte, mas depois há uma série de espaços intersticiais onde acontecem imensas coisas. Acontecem mesas, acontece a vegetação que começa a crescer, o sítio onde se põe a mota. Esta maneira de deixar crescer a natureza, de haver aqui uma naturalidade muito interessante, o sítio do banho, isto é, há aqui uma partilha que queremos que pode ser ativadora de intimidade. E depois, há aqui estas coisas na casa que eu não estava à espera. Eu sempre tinha visto publicações da Casa Mariama, mas nunca tinha visto a Casa Mariama desta maneira tão próxima, em que tudo está pendurado à vista, as coisas estão todas muito evidentes, muito expostas. Sítios para estar na cobertura, redes entre os volumes para as pessoas se aninharem e ficarem a relaxar. E isto já é uma casa que não é a Casa Mariama, mas também se percebe que a Casa Mariama bebe de uma cultura completamente japonesa, porque no Japão estes espaços entre são exatamente utilizados para isto. Da vegetação a crescer, o sítio para pôr a bicicleta, etc. Isso é uma maneira de projetar que tem muito a ver com o Japão, com uma determinada cultura. Depois, gostei imenso de ir a Nova Iorque e acho que estão a acontecer coisas ótimas, principalmente a nível de espaço público, em que as vias estão a ser ocupadas, as faixas de rodagem, para criar zonas de estadia. Estas zonas de estadia também são usadas, também permitem esta partilha e este relaxe. Uma pessoa deitada em cima de uma pedra, as pessoas aqui a deslocar as cadeiras. Estas zonas esplanadas não são dedicadas a nenhum estabelecimento comercial. São de uso totalmente público e livre. Ou, por exemplo, este espaço público de quem não sei de quem é que fez, mas também tem esta maneira de sentar mais formal, ou aqui ao fundo já há quase uma espreguiçadeira onde as pessoas podem deitar, ou aqui a parte de cima, em que
os elementos em betão viram e servem para as pessoas porem os pés, etc. Há aqui claramente uma maneira de trabalhar a nível de design, de equipamento, que permite uma ocupação informal. E esta ocupação informal, no meu ponto de vista, ativa a intimidade entre as pessoas. Com isto, pronto, no meio da cidade, miúdos todos em fato de banho e a brincar uns com os outros, a criar intimidade uns com os outros. Um caso extremamente bem sucedido e super conhecido de nós todos, não é? É a Eyeline, em Nova Iorque, do James Corner e de Dylan Scofield, mais os Renfro, que, sobre uma linha de caminho de ferro, abandonada, criaram um jardim suspenso, plantaram estas árvores todas e realmente isto funciona, isto está cheio de pássaros. Uma pessoa percorre estes passos, isto está a ouvir a passarada por todo lado. E este mobiliário, esta maneira de ativar a intimidade, claramente isto é ativar a intimidade. E isto, neste momento, é quase também, apesar de ser uma forma totalmente natural de estar na Eyeline, é quase também um statement político. Isto é, não há muitos países onde isto aconteça. Não há muitos países onde uma mulher se possa deitar assim, desta forma, totalmente relaxada e a descansar e que, pronto, são coisas que são importantes também discutir neste contexto de como é que o mundo está a desenvolver-se. Né? Mas aqui, isto acontece muito na Eyeline. Pode passar. As pessoas descalçam os pés e estão com os pés na água, sem ter a temperatura, zonas para sentar muito informais e estes auditórios que existem sobre as vias, onde as pessoas estão sentadas como querem, quando querem, porque está aberto também numa parte da noite, não está aberto toda a noite, a descansar, a dormir, etc. Por isso falámos aqui em informalidade, em partilha, em permeabilidade, em flexibilidade e em conforto. Eu acho que isto são palavras que nos interessam quando nós estamos a projetar e acho que são palavras que geram intimidade. Eu agora posso passar rapidamente como é que depois nós trabalhamos, como é que instrumentos é que utilizamos para tornar aquilo que nós desenhamos, em algum dos casos, quando é possível, porque quando o programa assim o permite, porque há programas que não o permitem, que não permite trabalhar desta maneira. Mas aqui a Praça Fonte Nova, em Benfica, que era um grande parque de estacionamento ou um lugar de ninguém, quando foi construído o viaduto, este viaduto do Eixo Norte-Sul, ou da Segunda Circular, perdão, este espaço começou a ser utilizado por carros, para estacionar carros de uma maneira completamente desordenada. Podemos mostrar. Não era só carros, não havia maneira de passar, não havia maneira de andar, não havia possibilidade nenhuma para as pessoas que tivessem mobilidade reduzida, etc. E nós transformamos este espaço num grande espaço onde se pudesse andar, é um pavimento em betão. Se pode circular de uma maneira muito fácil. Felizmente já tem um coberto arbóreo com estas tiplanas fantásticas que permitem aqui sombra. E depois desenhámos estas ilhas, que nós chamamos ilhas, que são lugares de maior de proteção, porque aqui anda-se de uma forma mais rápida, aqui anda-se de uma forma mais lenta, aqui há uma fonte com jogos de água. E pronto, este é o terreno com 3 hectares. Estas várias ilhas permitem diferentes atividades, umas são quiosques, outras são jardim, outras são parques infantis ou parques caninos, e por isso este espaço é utilizado de uma forma muito mais fluida e aqui é de uma forma mais parada, digamos, mais de ação e de não ação. Estes bancos, portanto, foram desenvolvidos pelo Atelier,
Eles são postos de maneiras diferentes, para um lado ou para o outro, podendo ser utilizados de diferentes maneiras. Foram estudados também para poder aguentar com quem quisesse fazer skate, para poder bater com o skate no banco. E basicamente estes são os testes, já a tentar perceber como é que podíamos ativar esta informalidade e esta intimidade e criar intimidade entre as pessoas, tal como criar estas situações de namoradeira aqui, ou destas espreguiçadeiras, ou uma maneira de como é que nós nos sentamos e podemos encontrar a nossa posição, não é? Pôr as pernas em cima, ou pôr as pernas para baixo. E pronto, cá está uma situação de namoradeiras com espreguiçadeiras. Por isso, porque há sempre possibilidades de juntar diferentes módulos. E o Fonte Nova durante a noite. E cá está uma referência ao Ibirapuera, não é? Como é que este grande viaduto podia ser utilizado durante 24 horas por dia, iluminado, e poder ser utilizado para andar de skate, para andar de patins, etc, etc. Ainda por cima, como é um sítio onde passam carros por cima, é muito barulhento, por isso há a possibilidade de lá fazer festas ou coisas mais ruidosas. Outra casa onde nós trabalhámos nestes aspectos foi a Casa da Trafaria, 2017. Pronto, Trafaria, vocês sabem onde é que é, do outro lado do rio. A casa situa-se aqui, no aglomerado urbano, uma das ruas principais de acesso à Trafaria. Pronto, a casa está aqui em baixo, nesta colina. Era uma casa popular, muito simples, que veio ter connosco um casal com 2 filhos muito simpáticos, ela holandesa e ele palestino, com 2 crianças que já estão a falar português e que já são portugueses, basicamente, que escolheram a localização da casa através do Google. Estavam não sei onde no mundo e disseram vamos para Lisboa e vamos, porque não, para a Trafaria. Estiveram lá a viver durante uns tempos e depois decidiram que era ali mesmo que queriam ficar e compraram a casa. A casa era uma casa muito pequena, nós com um jardim por trás e aqui uma outra banda de construção, por isso isto basicamente é umas paredes. Nós fizemos, em vez de entrar diretamente para a casa, propusemos que a entrada pudesse ser feita através de um corredor e entrar diretamente para a casa por aqui. Podes passar por aqui, por este sítio. Por isso, haver uma mediação entre o exterior e o interior. E trabalhar de uma forma muito simples, com materiais muito básicos. A casa foi realmente barata, porque tinha que assim ser, porque o casal assim o pretendia. Abrir a casa totalmente para o jardim. Podes passar? O jardim assim ainda inacabado, mas com os grandes vidros que permitiam uma relação interior-exterior e realmente desta dimensão de vidro eles nunca abdicaram. E depois acabamentos muito básicos, uma sala enorme, que é uma sala que fica no piso térreo onde acontece tudo, onde eles estão durante a noite ou durante o dia, onde comem, onde cozinham, a relação com o jardim. E pronto, a cozinha aberta, totalmente aberta para a sala, com tudo disposto. A sala com a porta que entretanto foi fechada. Aqui o acesso ao piso de cima para o quarto dos miúdos, que é muito simples. E este é o casal impecável com quem estivemos a trabalhar. Por último, a Casa dos Prazeres, que é a casa onde eu moro, por isso tem essa particularidade. Desenvolvi o trabalho no ateliê, por isso o projeto não foi feito por mim, foi feito por uma equipa. Quando perguntam se os arquitetos, como é que os arquitetos fazerem a sua própria casa, eu não sinto que eu tenha feito a minha própria casa, eu fiz a minha casa com uma equipa. Além do mais, acho que é ótimo os arquitetos fazerem a sua própria casa, porque na maior parte das vezes não nos é permitido testar as coisas que nós fazemos, não é?
porque os clientes chegam e começam a habitar a casa e nós temos que sair. E às vezes seria bom nós experimentarmos os nossos próprios projetos, ver como é que funciona a ventilação, ver como é que funciona ergonomicamente os sítios que nós desenhamos. E nós, quando desenhamos as casas, que são depois para nós, ficamos com essa consciência. Ficamos com essa consciência que a ventilação natural é uma coisa muito importante, que a luz é uma coisa muito importante, que uma maneira fácil de utilizar a casa é muito importante. Não pode ser isto. Uma casa banal, em Alcântara. Para o exterior pouco mudou. O interior é novo, por umas questões que agora não vale a pena explicar, mas então, pronto, depois posso explicar melhor, se for o caso. Em que, em 3 pisos de espaço, inserimos um módulo que concentra todas as coisas, são circulações, casas de banho, cozinhas, tubos, etc, etc, etc. Por isso, aqui é espaço, este módulo, ao qual nós chamamos corpo técnico, que é este, é onde está tudo, e isto aqui é só espaço. Neste caso são os quartos, no caso da sala, é isto tudo, é a sala virada para o jardim e para a rua. A casa tem aqui uma casa por baixo, há outra que era para ser ateliê, mas entretanto o ateliê é mesmo ao lado e por isso deixou de ser ateliê. A casa é isto, tem aqui a sala, tem 2 quartos e tem aqui o terraço. Tem aqui esta zona da claraboia que dá luz e permite a ventilação natural do espaço. Vão ver aqui o ar pode sempre circular no verão, aliás, existe um vestíbulo lá em cima que está sempre aberto no verão, de modo que o ar esteja sempre a circular. E realmente a ventilação transversal é uma coisa que nós nos preocupamos muito no ateliê para conseguir. Pronto, trabalho com luz, os materiais também são muito básicos, betão no chão, betão no teto pintado de branco, a claraboia, que permite também a ventilação dos quartos. Aquela é a janelinha que está aberta sempre no verão para ventilar. Podes passar. Pronto, e aqui o espaço único. Esta coisa foi propositada, de estar tudo aberto para a sala, porque assim os meus amigos, quando vão lá à casa, toda a gente pode ajudar a pôr a mesa, a cozinhar, a arrumar, etc. Por isso é fácil que as pessoas se orientem e possam incorporar nas tarefas que é necessário fazer. Casa com claraboia. Há um dos dutos que está aberto para as escadas, principalmente nós queríamos que houvesse luz daqui que iluminasse as circulações verticais, e este duto pode ser utilizado da forma que as pessoas quiserem, ou fecham ou abrem, depende de cada um. E depois, claramente, há coisas que produzem intimidade entre as pessoas. Este tanque produz intimidade, o terraço produz intimidade. Foi uma descoberta para mim quando eu desci, quando estava a usar a casa no verão e de repente comecei a ver os degraus todos molhados das pegadas das pessoas que vinham do tanque, lá de cima do terraço, e vinham até à cozinha buscar qualquer coisa em fato de banho, com os pés descalços, e parecia que estávamos numa casa de verão no meio da cidade, e gostei muito dessa forma de estar, de usar a casa. Pronto, está no terraço lá em cima. Depois há outras coisas que se podem fazer, que já fizemos, que foi ver filmes lá em cima no Arquitetura Film Festival, ou foi muito interessante estar lá numa noite de verão a ver cinema, ou festas, ou o Lisbon Living Room Sessions, que também foi lá um artista a cantar, e que a casa se encheu de pessoas. Isto é uma casa bastante aberta e que permite de repente criar um auditório. E pronto.
eu acho que isto não se está a ver bem, não sei se vocês conseguem ver bem, mas eu, entretanto, fui ao dicionário e tentei procurar qual é que era o sinónimo de intimidade e puxei aqui algumas palavras, que é convivência, convívio, descontração, familiaridade, informalidade, proximidade, aconchego, conforto, facilidade, etc. E estas são palavras que eu depois fixei. No fundo, estas imagens não são imagens de arquitetura, mas são imagens que me interessam para a arquitetura. Interessa-me criar situações deste género em que as pessoas estão sentadas num parapeito com as janelas abertas a ler o jornal, a apanhar sol, ou que adormeçam num sofá, num sítio qualquer. Que acho que a sensação de maior intimidade é de repente uma pessoa adormecer ao lado e o outro estar a ler um livro. E basicamente interessa-me também esta coisa, que é uma obra da Lígia Clark, que é uma artista brasileira que trabalhou principalmente nos anos 50, 60 e 70, que tem esta coisa que é pode, favor, mexer. E para mim a arquitetura tem muito a ver com isto, com uma experiência de liberdade nos espaços e como ativar essa liberdade. Como, antes de passar a palavra aos nossos amigos que estão aqui a assistir, obviamente eu não me chamo Rui Mendes, como já perceberam. Não? Não, ainda não. Mas infelizmente o Ricardo Rui Mendes infelizmente foi operado e não pode estar presente, portanto eu vim substituí-lo e só soube que ele não podia, tentou de algum modo vir, só soube muito em cima da hora e portanto, enfim, com o maior gosto estou aqui a substituí-lo, mas não queria deixar uma palavra de consideração para as pessoas presentes e também para com ele, desejando as melhoras com ele. E enfim, o que eu quero dizer também com isto é que estou em parte desarmado. Porque das outras eu pensei um bocadinho sobre as pessoas. É mais fácil estar ali, estar a assistir e não pensar, hoje vou ter que fazer umas perguntas e tal. Mas é verdade, por outro lado, que enfim, na sequência das anteriores, há algumas coisas que, para começar a conversa, que as vossas conversas me sugeriram. A primeira é que, apesar de haver cumplicidade, como disseram, foram muito diferentes as apresentações. Não deixa de ser curioso. Não quer dizer que não haja muitas coisas em comum, se as pessoas tomaram em atenção, haverá, mas o palco tem muito mais da questão do cliente. E por acaso era uma coisa que eu gostaria de saber, porque falaste a palavra pragmatismo, o que é isso do pragmatismo? Não, obviamente não está ligado à intimidade, mas gostaria um pouco que me pudesses dizer a forma como respondes ao cliente, já lá vais. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para ambos, e obviamente o caso do Zé Adrião, que fez um trajeto, que eu felizmente partilhei um bocadinho com ele esse trajeto, em algumas viagens que fizemos, e percebeu-se perfeitamente o que é que ele entendia, ou melhor, a forma como ele acionava essas mesmas viagens depois no projeto que está aqui a ser mostrado. E também se percebe que a intimidade para ele não é privacidade, ou pode ser também, mas não é só, o que também é uma coisa interessante, porque muitas vezes tende-se a pensar na intimidade como uma espécie de alguma coisa que está para dentro de um determinado limite, de um último recurso da nossa pele. Ou seja, estarmos encasulados, digamos assim. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer, e que se calhar é mais genérica, mas lembrei-me dela porque há bocadinho o Rui me deu aqui um livrinho, e o livrinho é um ensaio bastante interessante, que eu nem sequer tive a ler, só li a primeira página, e alguém falava de que, e eu abordei isto na primeira conversa, alguém falava que neste mundo em que as fronteiras desapareceram, digamos assim, quer pela questão digital, quer pela facilidade das viagens, enfim, tudo ajuda, sobretudo no século XX, progressivamente, a uma espécie de diluição de limites, pelo menos. E o autor diz que por isso mesmo a casa também, enfim, diluiu a intimidade
e a sua privacidade. E eu, por acaso, não tenho a certeza disso, ou quer dizer, não tem acontecido. Obviamente, qualquer um de nós está dentro de casa ligado à internet e está em qualquer lado do mundo, neste sentido. Mas também acho que, exatamente por haver tanta fluidez, de algum modo as casas voltaram a ser refúgio. Ou seja, é o último refúgio possível. E eu queria saber a vossa opinião. E não deixa de ser intimidade, por ser refúgio. Ou seja, muitas vezes as pessoas, eu não sei se é o caso de algum dos presentes, por estarem tão confrontados com um dia-a-dia tão fluido, digamos assim, encontram na casa um local onde podem estar mais descansados, mais relaxados, mais longe, digamos, de toda essa suposta fluidez. Não sei se estou a fazer entender. Se calhar que não se sentiria tanto há mais anos atrás. Mas eu não tenho certeza disto, mas é o que me parece de algum modo. E não sei, era um bom princípio para começarmos a conversar. Sim, o que é que eu acho? Eu acho que, pronto, óbvio que a casa representa sempre como um lugar de introspeção também, não é? Mas eu acho que para além disso há também a casa pode representar outras coisas, isto é, uma casa não é só uma coisa, uma casa pode ser muitas coisas em simultâneo e pode ter estas múltiplas valências que seja ao mesmo tempo um espaço de recolhimento e de descanso, etc. E ao mesmo tempo um espaço de partilha, porque o refúgio com amigos também é bom, não é? A maneira de conseguir que o teu núcleo mais próximo possa ter seja família, seja amigos, seja o que for, possa ter essa possibilidade de relaxe e de descanso perante o mundo. Mas eu acho que a casa que me interessa é muito uma casa não tanto é uma casa que pode ser uma casa de não ação, mas também me interessa, e falo não só na casa, mas falo em sítios em geral, quer seja no espaço público, quer seja em equipamentos públicos, etc. Eu estou interessado, ou nós estamos interessados em sugerir ação, sugerir reação, em vez de... Deixa-me só dizer uma coisa, não estava a dizer que isso não pudesse acontecer. Claro. Aliás, que eu acho que as tuas casas proporcionam ambas as coisas. Sim. Tanto podem ser de uma maneira como podem ser da outra. Mas quando estás reunido, o que eu falo, afastamento diante da fluidez do mundo, pode ser coletivo, pode ser com os amigos, exatamente. Não quer dizer que seja solidão. Mas Pode ser que haja esse sentido um bocadinho mais de, por um lado, tentar separar, sabendo-se que tu prezas muito a possibilidade de interação entre o privado e o público, digamos. Mas se a casa é mais agora do que era, não sei. Acho que a casa sempre foi, sempre será um local de introspeção também, e de refúgio. Desde sempre o foi. O que é que achas, Paulo? Eu acho que a casa, o ambiente doméstico, mais do que o ambiente doméstico, é um ambiente que tem coisas tem a ver com privacidade. O ambiente doméstico é uma coisa. O ambiente... Mas achas que é mais importante a privacidade agora do que era há 50 anos atrás? Não sei. Não sei, porque eu não vivia há 50 anos atrás. Mas se calhar lá chegarei, posso dizer, mais daqui a uns anos. Obrigaria. Mas não, porque há 50 anos também não temos bem consciência de... Mas pronto. Já tens um lugar para o céu para lá. Aquilo que eu acho é que uma casa tem que ser sempre... tem que abrir sempre a possibilidade a esses dois universos, não é? Tem que permitir que haja privacidade, tem que recolhimento, introspeção, enfim, todas estas coisas que todos nós precisamos também para manter a sanidade, mas ao mesmo tempo deve ser o nosso lugar de refúgio
no sentido em que nós podemos acolher pessoas na nossa vida. Não é? Porque quando se está, se calhar, num espaço público ou num ambiente mais, enfim, menos doméstico, nunca se é verdadeiramente assim, genuíno. Eu acho que tantas casas que o Zé faz, como aquelas duas, principalmente esta casa do Né, abrem essas duas possibilidades. Abrem a possibilidade de ter, tem gradações, tem graus de intimidade, graus de privacidade e logo graus também de intimidade. E eu penso que é isso que nós tentamos fazer. Aquilo que eu acho que nos aproxima de alguma forma é que os nossos projetos tendem a não ser cénicos, tendem a não ser formais, tendem a ser, acho eu, tendem a ser informais. Vocês limitam-se a responder ao cliente? Não necessariamente. Não necessariamente. Não. Pronto, eu também acho que há aqui uma coisa, quando estavas a perguntar isso, se eu acho. Eu posso dizer o que é que eu quero para mim. Eu posso dizer o que é que eu gosto, a forma como eu gosto de trabalhar. Mas também tenho, ou temos, muita adaptabilidade para trabalhar noutras circunstâncias, isto é. Há outra coisa aqui importante, é tentar transpor estas experiências para a habitação coletiva. Exatamente. Que aí é que reside sim, quando a grande questão, não é? O facto de quando não há cliente, não é? Quando não há um cliente. Mas eu queria falar de outra coisa, que é, nós, obviamente, isto não é um dogma, obviamente isto não é a resposta, isto é a minha maneira de me relacionar com o mundo e a minha maneira de pensar nestas questões. Eu não a considero que seja a resposta correta. Eu acho que as pessoas são muito diferentes umas das outras. Eu acho que nós temos que ter consciência disso. E nós temos consciência que temos clientes muito diferentes uns dos outros e que temos, de alguma forma, procurar quais são os registros de intimidade, quais são os registros, o que é que... Sabe, há clientes que gostam, há pessoas que gostam de estar em casa sozinhas e é o último refúgio, há outras que gostam de ter as casas cheias, há outras que gostam de balançar entre uma coisa e outra, por isso as pessoas são muito diferentes. Eu acho que a primeira condição é pensar também na diversidade do mundo, não é? Para depois poder não dar respostas que são receitas ou que se transformam em dogmas. Portanto, eu achei... Por isso é que isto se chama ideias de intimidade. Exatamente. Uma coisa muito interessante que o Ricardo e eu fizemos quando fomos diretores do JA, e nós falamos imenso nisso com os nossos alunos. Fizemos 11 números que, na verdade eram 12, mas uns foram duplos, ou 13, mas uns foram duplos, por isso foram menos, em que entrevistámos 5 arquitetos fantásticos portugueses e 5 arquitetos fantásticos de vários lugares do mundo, o Paulo Mendes da Rocha, o Peter Zumthor, o João Herreros de Madrid, etc. E as respostas deles em relação aos temas que para eles era a arquitetura eram totalmente distintas. É isso que é fantástico. É que existem muitas respostas diferentes. Também é verdade que não há muita reflexão conjunta ou coletiva sobre estes temas da habitação. Já nem falo ligadas à atividade. Não sei há quantos anos é que eu não sinto investigação séria sobre a habitação. Tanto mais como algum de vocês disse, e com razão, muito mudou ao longo do tempo. O tipo de família, a possibilidade de habitar diferentes maneiras. E balançamos sempre. Eu lembro há uns anos atrás, ouvi um arquiteto a falar de uma família que fazia uma casa, e ele falava, como alguém disse aqui, que era uma família com um casal, com os filhos dela e os filhos dele e os filhos dos dois. E de repente, aquilo que às vezes era uma casa apenas para um casal e um filho, transformava-se para um casal e 7 filhos, porque vinha tudo ao mesmo tempo. Isto são
questões do dia-a-dia, não é? E Claro. que são interessantes de apreciar quando se pensa em habitação coletiva, além de todas as outras formas de pensar. Deixa-me só passar para uma outra coisa, que eu acho também interessante. Assim, eu acho que nas duas apresentações, já vos passo a palavra, nas duas apresentações, houve aqui uma nuance, acho que é compreendível, que é, por um lado, eu acho que ambos consideram que a arquitetura ou pode ser indutora de várias formas de intimidade, e em ambos também acho que a questão da rua, que é o nome do vosso ateliê, está presente no sentido público e da mistura do público e do privado. E tem o ateliê também virado para a rua. Mesmo quando há cortina, ou seja, há sempre essa vontade, como nos exemplos que trouxe aqui o Zé, de tentar que o público e o privado, que é uma coisa muito da arquitetura brasileira moderna, estejam em interação, digamos assim. Mas depois também achei que vocês constroem a intimidade a partir dos ambientes. Ou seja, não apenas a partir da arquitetura, ou então ambiente para vocês também é arquitetura. Neste sentido de que são os objetos, as plantas, há aqui, porque assim, uma coisa é ver a tua casa sem nada, não é? E tu propositadamente traz a tua casa com os pratos, com os copos, com os talheres, com coisas que são objetivamente, enfim, arquitetura pura e dura. Mas que para vocês, ou para ti, eu penso que para os dois, será eventualmente importante, que é pensar as ideias de intimidade a partir também de todo o equipamento, de todos os objetos ou das possibilidades várias que os espaços têm servido de suporte para objetos diferentes. Onde é que ficamos? Ficamos Por outras palavras, a indução da intimidade faz-se com a arquitetura ou faz-se com aquilo que se foi lá dentro? claramente com a arquitetura. A arquitetura sugere muita coisa. A arquitetura sugere muita coisa. A transformação ou a leitura do programa, que nós acreditamos realmente que o programa que nos é dado é muitas vezes modificado pelos arquitetos para poder ser outra coisa e para incluir outras coisas que os clientes não estão à espera, e que nós também somos surpreendidos pelos clientes, etc. Mas claramente a arquitetura sugere, a arquitetura não modela comportamentos, que eu não quero dizer isso, não é? Mas claramente acho que num equipamento público, num espaço público, a arquitetura induz a que se façam determinado tipo de coisas e que outras não se façam. Há museus, por exemplo, eu lembro perfeitamente de ter ido à Tate Modern do Herzog & Morgon já há 20 anos, ou quando aquilo foi bloco, quando aquilo foi construído, e que havia dezenas de pessoas sentadas e deitadas no chão a descansar. Isto é, a arquitetura deles é desenhada de modo a que isto possa acontecer. Eu lembro de ter lido uma vez um texto polémico do Ketlas sobre o Mies van der Rohe, que o Mies van der Rohe dizia: eu tenho a certeza que o pavilhão de Barcelona, quando for inaugurado e quando começar a ser visitado, as pessoas que não tiverem cartola não se vão sentir bem lá dentro. Isto é, o Mies tem obras fantásticas, mas o Mies também tinha noção que os ambientes dele induziam, incluíam ou excluíam pessoas. E, portanto, se a nós nos interessa uma arquitetura aberta e de inclusão, eu digo totalmente que sim. Eu gostava só de acrescentar que os objetos, pelo menos nestes casos, no caso que o Zé aqui mostrou, os objetos são dele, não são os dele. É a casa Claro. Eu não tenho, por acaso já fiz um exercício aproximado a esse, mas nunca chegou a ser um projeto no sentido de não se tão aprofundado como o teu, e pôr uma casa minha fora de Lisboa. Mas eu não posso controlar aquilo que os meus clientes vão pôr dentro da minha casa, da casa que eu desenhei. Não posso. E neste projeto do MECO isso é por demais evidente, e aliás não é por acaso que eu mostrei aqui as imagens da pensão agrícola, porque o referencial destes meus clientes era aquele tipo de apropriação dos espaços. Aquilo que nós tentámos fazer... Deixa-me só interromper, eu achei graça muito àquela primeira imagem de Amsterdão, ou uma cidade holandesa, porque o que ali estava claramente a ser mostrado
era uma coisa que durante muito tempo era tabu para os arquitetos discutirem, que era conforto. Esta simples ideia de conforto era considerada reacionária, pelo menos na inclusão da modernidade até à guerra, e que eu acho que é, obviamente, algo que está inteiramente ligado. Era reacionária porque se achava que era uma coisa que não servia à produção de casa em massa, não é? Ou que serviria depois de uma outra maneira. Mas ali tinha uma imagem muito coziness em confronto com a dimensão pública da janela. E que vai ao encontro um pouco da dizer, porque o coziness eventualmente é totalmente controlado pelo arquiteto. Mas há outras coisas que podes controlar. E podes propor, como o Zé aqui bem explicou, não é? Se os espaços são propícios, é que ou são passíveis de serem ativados através da sua informalidade. Nós falávamos um pouco sobre isto antes de vir aqui, e a conclusão que chegamos, que aquilo que nós temos em comum, de certa maneira, é pensar que a intimidade só se consegue com informalidade. Foi mais ou menos isto que nós fazemos, não é? Com uma certa ideia de informalidade. E de partilha. Sim, porque num ambiente excessivamente formal, as pessoas vão de cartola, não é? Eu tenho que sentar muito direitinho. Claro, isto é, entendido a intimidade como uma questão de relação com o outro, não é? Eu acho que é isso que nós estamos a entender a intimidade na relação com o outro. E na construção dessa E não numa intimidade que tenha a ver com a arquitetura poder com a induzir expressão. essa mesma... Sim, foi uma maneira de intimidade. Era interessante ver isso poder-se pensar ao nível da arquiteção coletiva, como é que isso se pode trabalhar. Acho que é a altura de passarmos a conversa para esse lado, porque aqui farto da língua e não era suposto. Portanto, agradecia muito quem quiser fazer as primeiras perguntas. Toca a avançar. Ricardo, queres? Vai. Estou satisfeito de ajudar. Fazer pergunta nenhuma. As pessoas estiveram tão atentas que o silenciar é quase fulcral. Exatamente, tivemos latentes que acabaram por nos roubar algumas das nossas perguntas principais. E por agora já é difícil, já estão respondidas, já é difícil fazê-las. Mas aquilo que eu achei das duas intervenções e das duas conferências, é realmente a ideia de intimidade e abordada de uma maneira ligeiramente diferente. E enquanto o tricolor fala de uma intimidade em que a privacidade é importante e o espaço íntimo fundamental, o Jardim Arquitetos fala mais daquilo que é a partilha e a descontração. No entanto, nos dois eu senti imediatamente uma confluência que é o espaço intermédio, aquilo que é o espaço de acesso e o espaço exterior, que eu acho que isso é extremamente interessante, como é que vocês trazem o espaço que é o lado de fora da casa, que muitas vezes era interpretado só como paisagem, é um espaço exterior, olha, tem ali um jardim, o jardim está lá, mas incluem este jardim, o espaço exterior, naquilo que é o espaço de intimidade, seja ele visto de maneira diferente. E esta questão de trazer o exterior de uma forma tão próxima para nós, em que este lado tanto do aconchego, como da partilha, como da intimidade, eu vi muito bem conseguido. Eu conheço como já viveu projetos dos dois ateliês e para mim a questão da atenção agrícola é realmente também referente, foi onde eu senti isso muito bem trabalhado. Todas as unidades não sei como é que lhe dei de chamar, de alojamento, foi onde eu estive alojada numa delas e há algum tempo, por isso deu para perceber bem do que é que ela podia trazer para a experiência que eu estava a ter, e é a questão do espaço exterior, não é? Do alojamento como uma vivência em que se está num espaço que é turístico, não é? Ou de uso turístico, mas que cada sítio, cada quarto, ou cada suíte, como é que se chama, tem um espaço privado exterior muito importante para aquilo que é a relação com a unidade toda. E isso pode-se realmente deambular naquele espaço todo, entre todas as chutes, um espaço que é coletivo, um espaço que é apenas nosso, com uma intimidade muito grande, de onde se pode sair para partilhar alguma coisa também, quando se quer e quando não se quer. Mesmo à noite, se pode estar no exterior com uma sensação de núcleo íntimo e núcleo privado.
E era essa a questão que eu queria pôr, assim, ao fim e ao cabo a minha pergunta seria como é que vocês pensaram que este espaço exterior, e tanto na Casa da Trafaria como na Casa dos Prazeres, é sempre fundamental incluir o espaço exterior para aquilo que é, não é a casa que, não é nenhum que conquista o outro. Há realmente uma introdução muito grande desse elemento, como prolongamento da casa. Sim, quer dizer, acho que totalmente que sim, acho que consideramos que o espaço exterior é tão importante como o espaço interior, não é uma coisa tão excepcional na arquitetura contemporânea. No entanto, não é uma prática comum, se calhar ainda mesmo na maneira como as pessoas, quando fazem a sua casa, como é que veem o lado de fora, não é? Por isso é que realmente os arquitetos têm tanto para dar e realmente valorizam. E nós desde sempre trabalhamos, quer dizer, desde o início, quer o Ateliê Rua, quer a Género Arquitetos, trabalhou tanto em edifícios como em não edifícios, como em programas que não tinham edificação. E, portanto, claramente nós achámos sempre que era tão importante uma coisa como outra. Trabalho sobre o território, trabalho sobre casa, trabalho sobre o espaço público. Não é? Neste projeto do MEC, em particular, isso era mesmo. Nós fizemos questão que estes espaços exteriores tivessem uma função associada, ou seja, eles são pensados como parte integrante do programa. Não são salas exteriores. Exatamente. E não são paisagem. E também não são só paisagem. Exatamente. Portanto, nesta casa do MEC, em particular, isso foi uma coisa assumida, que foi... Existem funções específicas para cada um daqueles pátios. Um tem uma lareira, o outro tem um barbecue, existe o pátio do pequeno almoço e outro do jantar, consoante a exposição solar. Portanto, tudo isso foi pensado neste projeto. Ou seja, o espaço exterior é tão participante da vida destas pessoas como o espaço interior. Claramente. E depois acho que sim, ou seja, acho que posso passar à próxima pergunta. É uma coisa curiosa, é assim, fico com a ideia de que quando há espaço para isso, as ideias de intimidade aplicadas à habitação florescem quando há variedade de possibilidades de interação entre público e privado. Ou seja, desde o mais até ao mais aberto, mas sabendo-se que essa variação deve existir. Porque oferece muitas formas diferentes de se poder estar. Que era um pouco aquilo que a Margarida também estava a dizer, a possibilidade de estar dentro fora, mas comigo, dentro fora com os outros. Porque sempre teve muito associado a questão de usar um jardim ou usar um espaço exterior que fosse contínuo à nossa casa como exposição, não é? Vou lá para fora e expor-me, vou lá para fora e deixo de ter intimidade. Mesmo que ponham um baloiço ou mesmo que ponham um chapéu, eu estou lá fora, estou mais ligado a um espaço que não é aquilo que me interessa agora na minha intimidade. Não é? E o que conseguem, os trabalhos que fazem os dois aqui é trazer para dentro do espaço que pode ser considerado de intimidade, seja ele de aconchego ou de privacidade, esse espaço exterior. Mais perguntas? Completamente aberto a conversa. Até à hora. Diz. Queria dar conta de uma situação, se calhar, um pouco de relação em termos culturais e que tem a ver com a informalidade de potenciar a intimidade. Então, eu no mês passado estive na Noruega e reparei que o modo de vida deles é muito informal e isso nota-se pelas grandes janelas que têm nas suas casas, já para ver bem como é que é lá dentro e não se importam com isso porque eles também não têm essa coisa de olhar para dentro das casas dos outros. Acho que muitos latinos têm. E então, mas por outro lado, acho que são menos íntimos publicamente. Demonstram menos isso do que nós. E por outro lado, cá em Portugal temos janelas muito mais pequenas, por assim dizer, que não mostramos tanto essa privacidade. E nós somos tão informais que cada vez nesse modo de vida. É só uma questão que... É engraçado.
Eu gostava de responder a esta questão, porque isso foi uma das questões que eu, logo naquele primeiro slide, isso é por aí a minha conversa. Eu tive a sorte de ter vivido não na Noruega, mas na Holanda, e, portanto, na terra destes nossos clientes, e de ter sentido um bocadinho aquilo que é a forma como eles pensam e como vivem em sociedade. E de facto isso é muito curioso teres apontado esse facto. É um facto. As pessoas lá não olham para dentro das casas, lá tendem a não olhar com os olhos julgadores, digamos assim, que muitas vezes cá se vê acontecer, mais se calhar por isso ser pouco comum e ser pouco usual, mas lá eles não olham. Aquilo que eu acho é que a intimidade dessas pessoas, de quem vive no norte da Europa, é muito virada para dentro do núcleo familiar ou de círculos de amigos próximos. E aqui, neste projeto, isso que nós fizemos, isso é muito evidente, que é, existem 4 núcleos familiares, vamos chamar assim, correspondentes a cada um dos quartos, não é? E depois há uma zona central que é a zona de confluência em que toda a gente está em partilha. Dentro de cada um desses núcleos familiares, vamos chamar assim, não existem barreiras. Aliás, houve uma coisa curiosa, está aqui... Casa romana. É? Casa romana. Mais ou menos. Mas há uma coisa curiosa que nós, durante o projeto, nos debruçámos sobre esse tema, que é a questão da sanita. É uma questão que toda a gente se coloca, não é? A questão dos cheiros, dos ruídos, enfim. Nesta casa, essa questão não existe. E eu fiz questão de perguntar ao meu cliente, mas como é que é? Isso é assim? Ele, não, tudo bem, pode haver um compartimento, mas não tem que ser completamente encerrado. Mas é aberto para o quarto? É aberto para o quarto, ou seja, o som passa, o cheiro passa, não existe. Porque o quarto já faz parte do núcleo privado. Precisamente. E, portanto, para lá dessa fronteira, mesmo que as pessoas olhem, mesmo que alguém se quiser se sentir tentado a olhar, que olhe, não há problema. Mas é uma coisa para ser vivida dentro daquele núcleo familiar mais chegado. Não sei se estou a responder à questão. Só fazer uma observação sobre o mesmo tema. Mas eu acho que o uso da janela também é de propósito. As janelas são claramente que é a relação com a luz e a necessidade da mesma, enquanto nós temos uma luz intensa e, portanto, mais resguardada. Mas também penso que em relação à cultura nórdica e holandesa, também a relação com o corpo é muito diferente da relação com o corpo que nós temos. Precisamente. Se alguém olhar para uma casa holandesa, eles estão perfeitamente à vontade nus a andar no espaço. A relação que nós temos com o nosso corpo não é a mesma. Portanto, eu só essa observação. Mais perguntas? Não diz Rui. Relativamente àquelas imagens que mostrou da fábrica de Pompeia, em que o detalhe é quase nulo, não é? Básico. Eu acho que não é bem Não é nulo, sim, mas aparentemente nulo. É simples, é básico. Acaba por fazer aquele efeito que falou em Nova Iorque, que ativa momentos de intimidade ou ativa a participação das pessoas. O mesmo acontece na sua arquitetura e a mesma resposta para os Rua, visto que o detalhe também é uma coisa muito, muito simples. É uma forma de forçar ou é apenas uma vontade de ser simples? Eu acho que no nosso caso e perante programas específicos, a informalidade é uma questão. E, portanto, ter cozinhas abertas para a sala, ter espaços amplos com muita luz que se podem abrir e fechar e ter uns detalhes mais básicos que muitas vezes também custam imenso a fazer para que sejam aparentemente básicos, claramente é para criar uma determinada atmosfera e ambiente de facilidade,
de bem-estar, que eu entendo assim. E sim, são claramente instrumentos. No início nós estamos a falar de que instrumentos é que os arquitetos têm para produzir e para sugerir determinadas questões. Como é óbvio. E temos que saber quais são, antes de fazer o projeto, aquilo que queremos com o projeto. E por isso, quais são os que vamos ativar para aquele projeto específico. Eu não estou a dizer que a informalidade e que a flexibilidade e tal sejam situações a aplicar a todos os programas. Obviamente, não é? Como se queremos desenhar uma igreja, que estaremos a desenhar um espaço introspectivo, se calhar há outras questões que é preciso abordar. E já agora vou dar uma deixa, não completamente a responder, mas a questão muitas das questões que discutimos aqui, incluindo a flexibilidade, etc., não são realmente coisas novas. Aliás, porque a questão da casa é antiquíssima. Há bocado estava a brincar com o Paulo a dizer-lhe que a casa dele parecia uma casa romana, tem uma espécie de um pátio distribuidor das funções todas, casa romana, tempo do Império Romano. E na verdade, às vezes, uma pessoa, não sei se vocês já tiveram essa experiência de entrar numa casa desses tempos, ou do que sobra dela, e nós quase nos conseguimos reconhecer numa casa, o que também significa, de algum modo, não deixa de ser curioso, que as casas evoluíram muito e não evoluíram assim tanto ao mesmo tempo. Talvez porque estão muito ligadas aos nossos cotidianos, ao dormir, ao acordar, ao comer. E portanto, há coisas que são. Exatamente. Portanto, o programa é antiquíssimo. E depois é resolvido de forma Mas é que a questão também é que não há só evolução. Claro. Há regressão. Eventualmente. Há regressão. O pensamento moderno que diz que nós evoluímos e nós evoluímos e nós evoluímos e nós evoluímos. Não é assim. É verdade, mas também há uma coisa. Nós também regredimos. É verdade, mas há uma coisa que deve ser aqui posta, porque o desafio da modernidade era a casa para o maior número. E a casa para o maior número não serve para toda a gente. E eles partiam no princípio que não podiam ser vilas humanas, embora pudessem eventualmente querer. Claro. Ou seja, a questão é exatamente essa: como é que nós conseguimos, sabendo-se que é difícil fazê-lo, entregar níveis de conforto, de intimidade, de partilha, do que se quiser, quando o modo se refere. Essa é que talvez seja uma questão interessante de colocar. Cativação. Infelizmente não temos tido muito, porque provavelmente o comentador não é uma questão de experiência sobre estas questões. Mais perguntas? Por acaso tenho uma para o José Adrião. Quer dizer, pode ser para os dois, mas como eu já vi alguns projetos, o José Adrião fala muito do conceito de informalidade, de flexibilidade, de espaço aberto. Realmente isso é visível nos diversos projetos que eu tenho visto e gosto desse olhar. E para mim, o arquiteto também tem um certo olhar e por vezes há um reconhecimento quando vemos um determinado projeto, associamos a um determinado arquiteto. Obviamente que o arquiteto também tem em conta o que é que o cliente quer, como estávamos a falar. Mas como fazer quando encontramos, se calhar, um cliente que em todo não se enquadra na nossa na linha de pensamento? Não vou dizer que o arquiteto faça sempre, mas é um pouco como um artista em que existe um toque, um reconhecimento daquela forma de pensar. Nós, tendencialmente, pensamos que também, eu vou ter aqui uma frase politicamente correta, pronto, mas que é um facto também, que nós aprendemos imenso com os clientes. Se não forem os clientes, nós estamos sempre a fazer a mesma coisa. Isto é, os clientes introduzem questões que nós incorporamos e passamos a utilizar e a aplicar noutras situações. Obviamente que esta casa do MECO, e como o Paulo já disse, também é muito dos clientes. Aliás, eles consideram que a casa é totalmente deles e que vocês ajudaram a construir a casa deles. E, portanto, neste momento, o Ateliê Rua tem outros dados para fazer as próximas casas, mas esses dados não teriam sido encontrados se não tivessem trabalhado com os clientes. Os clientes introduzem muitas questões. E há outra coisa que acontece, mas isto aqui já é completamente fora, se calhar um pouco deste âmbito, mas
há clientes que parecem fantásticos e que de repente são horríveis. Horríveis. Bullying à séria. E Às vezes adios. há clientes que parece que vão fazer, que não têm interesse nenhum e que não sei o quê, que não sei o que mais, e de repente começa ali a acontecer qualquer coisa e fazem e provocam projetos fantásticos. E não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com capacidade de investimento, que nós tanto nos divertimos a fazer coisas com preços bastante baixos, com preços mais altos, sei lá, não tem a ver com a capacidade económica, nunca. Nós tanto nos interessa um projeto mais baixo custo ou mais divertimos em ambas as questões. Portanto, o que é que acontece com os clientes é cada caso é um caso, não é? Mas somos muitas vezes surpreendidos por clientes que parecem fantásticos e depois... Eu gostava de dizer, por este caso, o MEC, voltando a ter responder. Porque acho que isto tem um bocadinho a ver com esta questão, né, dos clientes. Este projeto é claramente uma resposta a um programa que o cliente tinha. Mas o cliente, em última análise, queria fazer uma casa com 4 quartos. Portanto, este cliente foi espremido para poder sair daquele cliente este programa em particular. E, portanto, obviamente que há uma certa dose de pragmatismo naquilo que é uma resposta eficaz àquilo que os clientes nos dizem. Mas, para isso, é preciso fazê-los falar. E fazê-los falar é também em si próprio uma dificuldade e uma tarefa que os arquitetos têm que saber, de alguma forma, trabalhar, não é? E vão também com a experiência ganhando essas capacidades. Agora, eles queriam uma pensão agrícola, não queriam esta casa, queriam uma pensão agrícola. E, portanto, sim, há uma resposta pragmática, mas é uma resposta pragmática a um programa, mas que é quase que levou assim um chega para lá para que surgisse alguma coisa assim. Não sei se estou a fazer, se estou a responder às duas questões. Mas são clientes fantásticos, não é? Porque tiveram uma abertura. A minha dica tinha mais a ver com um sentido de pragmatismo, não é necessariamente esse, que era pragmatismo em que pode significar nivelação. Ou seja, cria muito horizontalidade. E obviamente eu na minha opinião pessoal, o arquiteto e a arquitetura têm que ser mais do que isso. E, portanto, de outra forma que incorremos no risco de apenas haver resposta a tudo curto, sem a reinvenção da resposta, não é? Mas acho que estamos num ponto rebuçado para uma última pergunta, porque estamos a chegar. Mas eu só queria dizer mais uma coisa antes, desculpa. Que eu acho que ficou por dizer há pouco, que é flexibilidade não significa espaço aberto. Pronto, como nós sabemos e como falamos muitas vezes, entre nós, as casas da Baixa Pombalina permitem uma enorme flexibilidade porque em qualquer um daqueles compartimentos pode acontecer qualquer coisa, não é? Eles, mesmo no século XVIII, não havia esta noção, esta noção que nós temos agora de que há um espaço para comer, um espaço para dormir, um espaço... Pronto, tudo podia mais ou menos acontecer em qualquer lado. Portanto, flexibilidade mas pode ser... Mas um pouco a redução ao longo do tempo do espaço disponível para as casas. Eu dou um exemplo engraçado. Há um tempo atrás estava a mostrar uma casa de um arquiteto conhecido que se chama Alvaral, que é o Vila Maria, e os meus alunos viram-se imenso porque os quartos do casal são separados. Que é uma coisa que hoje em dia são unidos pela casa de banho. Mas cada um tinha uma cama separada, podiam dormir de um lado ou do outro. Mas é claro que isto era possível, eles riram-se porque não é comum. E achavam, que curioso e tal. Mas realmente era uma coisa comum na burguesia, nas casas grandes, haver quartos separados. Que depois tornou impossível porque não havia espaço sequer para quartos separados. Ou seja, a ideia nessa altura para esse casal de ter um quarto compartilhado era uma coisa que não se colocava, que significava descer de nível social, mesmo assim. Ou seja, muitas vezes a flexibilidade, quando tem a ver com a dimensão de espaço, permite também coisas, apesar de tudo, que não são permitidas com menos espaço. Mas também é verdade que tem a ver com a organização, como tu dizes. Uma casa pombalina tem uma forma sucessiva de organizar espaços que permite muita flexibilidade. Alguma pergunta mais? Eu acho que ficamos a todos cheios de vontade de ir ver as caras em loco. É uma boa sugestão.
sugestão aqui para a galeria para criar uma espécie de Visitas visitas, guiadas ou não, que nos permitam ir visitar as várias escadas que estão aqui expostas. Seria uma belíssima possibilidade. Fica aqui o desafio. E agradeço a todos a vossa presença e a próxima conferência na próxima semana, próxima conversa, melhor dito, as próximas conversas com os arquitetos Ricardo Ordem e Ricardo Carvalho, e espero a vossa presença depois na próxima semana. Muito obrigado.